mute. Você tem que fazer o mute para... Go Premanandi, Jai Shila Gaur Govinda Maharaj, Vyasa Puja, Maha 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 Avibhava Mahotsava aqui. Jai. Então a gente começa o estudo de hoje, são exatamente 7h30. Nataji está atrás dando suas bênçãos e Radha Krishna também dando suas bênçãos. E as deidades ficam aqui no lado, mas é difícil. Gonitai e Giriraj estão aqui do lado dando suas bênçãos, mas eles ficam no altarzinho, fica difícil de como se diz, focalizar, né? Mas eu gostaria de falar umas breves palavras em glorificação a Srila Gaur Govinda Maharaj, porque como hoje é o Vyasa Puja desse grande Maha Bhagava, que tem uma importância fundamental para o Gaudiya Vaishnavismo no mundo contemporâneo, a gente não pode deixar passar em branco as nuvens. Aí eu só gostaria de compartilhar com vocês um sentimento que eu tenho em relação a esse tão querido e tão assim, misericordioso Srila Gaur Govinda Maharaj. Eu não tive a fortuna de vê-lo pessoalmente, mas eu tenho um desejo de que Srila Gurudeva diz que pode ser satisfeito, porque ele diz que esses Vaishnavas, que os verdadeiros Vaishnavas, eles não estão limitados a tempo e espaço, e que por isso, se a gente deseja ardentemente, a gente vai poder se encontrar com eles onde quer que eles estejam. Então esse é um dos meus desejos ardentes, porque ele tem me inspirado muito. Eu tive a oportunidade também de conviver com muitos dos seus discípulos sinceros e dedicados, inclusive o nosso querido Shripada Ashram Maharaj. E quando eu estive na Europa, há alguns anos, eu tive a oportunidade de estar com esses devotos na Holanda e na Inglaterra especialmente, e eles são todos assim completamente apegados aos pés de lótus de Srila Gaur Govinda Maharaj. Para eles não faz diferença se Srila Gaur Govinda Maharaj está na sua Aprakata Lila ou na sua Prakata Lila. Então assim, o fato de ter tido a sanga desses devotos e de também ter ouvido algumas palestras que estão disponibilizadas no YouTube, ter lido alguns livros dele, me faz ter esse desejo e desejar isso para todos aqueles que querem realmente entender a missão de Gauranga Mahaprabhu, e aqueles entre nós que temos a fortuna de estar recebendo a misericórdia de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj também, porque esses dois acharyas, eles são assim completamente unidos no seu seva transcendental, da mesma forma que Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada também, e Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e eu diria também Srila Bhakti Vibhuda Bodhayana Maharaj, e os outros Maharajas que são discípulos sannyasis do nosso querido Gurudeva, que estão fazendo um seva tão dedicado aos pés do lado de Srila Gurudeva, viajando incansavelmente e pregando as glórias de Hari, Guru e Vaishnavas. Então, eu também gostaria de expressar diante de vocês e de quem quer que seja que vá um dia assistir esse vídeo, que assim, nós aqui no Brasil, nós estamos tentando desenvolver um projeto nacional de seva para disponibilizar os livros do nosso querido Srila Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj em português. Mas assim, o desejo que eu quero expressar na frente de vocês é que eu vou considerar a minha vida realmente exitosa no dia que eu também puder ajudar no processo de traduzir os livros, de traduzir, produzir e imprimir os livros de Srila Gaur Govinda Maharaj, de Srila Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj,
e de Srila Bhakti Bodhana, não, de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e logicamente quando Srila Bhakti Vibhuda Bodhana Maharaj estiver livres também. E assim, então, enquanto os meus Gurudevas me derem energia nesse corpinho que está ficando meio já carcomido pelo tempo, se eu puder receber a poeira dos pés de lótus desses grandes Vaishnavas, que está contido em cada página dos seus livros, em cada linha, em cada parágrafo das palavras que ele fala, se eu puder receber a poeira dos pés de lótus deles e de alguma forma me dedicar a esse seva junto com vocês que estão aí do outro lado, que tem sido assim irmãos, um irmão e uma irmã espiritual tão importante para que eu mantenha assim, ou que eu descubra algum entusiasmo, né, para fazer algum serviço. Então esse era o Pushpanjali, né, assim, uma oferenda de palavras aos pés de lótus de Srila Govinda Maharaj, de maneira que o dia de hoje e o estudo de hoje seja muito auspicioso. Então, vocês sabem que nós estamos começando a estudar o Archana Deepika, e eu hoje li, acho que pela terceira vez eu li a introdução de Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Já? Não, assim, eu não li. Oi? Eu pulei algumas partes. Eu pulei algumas partes quando eu li. Ah, Eu folhei, eu não li. tá. Então a introdução ela é especialmente doce porque Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, ele é tido assim, um dos títulos que ele tem é o título de Shrutidhara, porque ele tem essa capacidade que grandes Mahabhagavats têm de reter tudo que ele aprende, tudo que ele ouve de seu Gurudeva, uma só vez ele retém na sua memória transcendental e depois consegue repetir perfeitamente para assim o prazer e a iluminação dos seus ouvintes, né? Então Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj, que é um amigo transcendental do nosso querido Gurudeva, né? Ele que escreve essa magistral introdução e ele fala assim de uma forma muito contundente, assim, muito conclusiva, convincente a respeito da importância do processo de Archana. Como o Mahaprabhu gostava de dizer, tem aquele verso, né, que vocês devem conhecer: Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shavani, Mathura Vasa, Shimutira, Sevaya Shadhani. E o complemento do verso, talvez o Prabhu Ramakanta se lembre, eu não me lembro. Sakala Sadhana Shireshta Panchanga, Krishna Prema Jamaya e Panchera Opasanga. Esse complemento diz que quem segue esses 6 processos de Bhakti que foram colhidos com as mãos de lótus do próprio Mahaprabhu, porque ele os considera os processos essenciais, quem segue... As definições de vírus foram atualizadas. Ok, Didi, obrigado. Então quem segue esses processos não vai estar apenas acumulando Sukriti, mas vai estar, como se diz, vai estar dando passos largos no caminho da conquista de Prema Bhakti. Essa não seria uma tradução boa? É isso aí, Prabhu. Então, assim, Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj, ele vai situar para a gente a importância fundamental deste processo, né, que é o último processo mencionado nesse verso,
que como nosso Gurudeva sempre fala, e o nosso também querido Shripad Bhanu Maharaj também fala, quando a gente faz Sadhu Sangha de verdade, a gente está fazendo os outros 4 processos. A gente está cantando o Santo Nome, a gente está ouvindo o Srimad Bhagavatam, porque as palavras de lótus de um Acharya Vaishnava são todas com certeza Bhagavad Gita, né? Srimad Bhagavad Gita. E a gente também, nesse período, se a gente presta atenção, a gente é transportado para o Dhamma Sagrado. A nossa consciência é transportada para o Dhamma Sagrado, e o Dhamma Sagrado, ele é habitado por inúmeras manifestações de Bhagavan, Shri Bhajandanandana, Shri Krishna, né? Então, a Archana é muitíssimo importante. E aí, o que eu fiz foi, peraí, aí vocês me digam se houver alguma diferença na transmissão, porque agora eu vou abrir um arquivo que eu gerei, que depois eu gostaria de compartilhar com vocês e todos aqueles que estiverem participando desse estudo, que é o que eu chamo de esquema. Aí tá normal, né, a transmissão, não tá? Pra mim, eu só tô no Skype, eu não tô acessando o stream não. Então não faz diferença pra você, né? Porque assim... Não. Deixa eu ver aqui. É do ponto de vista de quem porventura entrar, que até agora eu não vejo nenhum espectador, não vai ter nenhum problema de... como se diz? Quer dizer, a tela vai estar lá ainda, só que eu vou estar compartilhando com vocês um esquema que eu fiz de um trecho da introdução ao Atana Dipika, que foi escrita pelo nosso querido Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Então ele começa essa introdução dizendo que mantras que não sejam recebidos via Guru Parampara não produzem resultados. E assim ele diz que quando alguém canta mantras inautênticos, esse cantar não leva à perfeição. E aí ele ainda diz o seguinte, que Shri Bhagavan demonstra ilimitada compaixão pelas divas de Kali Yuga ao apresentar-lhes o elevadíssimo processo de sadhana bhajana. E aí ele cita, neste contexto, ele cita um shloka muito importante, que talvez o Rama Kantarji também conheça, que é esse aqui: Sampradaya Vihinaye Mantraste Nishpalaha Mataha Shibrahma Ruda Sanaka Vaishnava Kshiti Pavanaha. É um shloka do Padma Purana, que também aparece com certeza no Jayavadharma, está aqui capítulo 13 do Jayavadharma. E esse shloka está falando Sampradaya Vihinaye Mantraste Nispala Mataha, que um mantra só é potente quando o discípulo que recebe esse mantra tem um guru que seja de uma das 4 Sampradayas Vaishnavas, né? Porque o verso diz: os Acharyas Vaishnavas, nas 4 sucessões discipulares autorizadas, a saber, Ramanujacharya da Shri Sampradaya, Shri Madhacharya da Madhva Sampradaya, Vishnu Swami da Rudra Sampradaya e Nimbaditya da Chatursana Sampradaya. Esses Acharyas Vaishnavas purificam o universo inteiro. E os Diksha Mantras que não são recebidos de um Acharya fidedigno de uma dessas 4 Sampradayas Vaishnavas, esses Diksha Mantras são considerados inúteis.
Então assim ele abre a introdução. Ele está falando uma coisa muito séria para a gente, né? E é o que a gente deve repetir incansavelmente, primeiro para as nossas próprias mentes e depois para todos aqueles que se aproximarem de nós querendo entender o que vem a ser vida espiritual, né? Porque a forma pela qual Krishna se manifesta para as almas condicionadas, especialmente na era de Kali, é através destas 4 sampradayas e mais especialmente da Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, a qual pertence ao nosso querido Mahaprabhu. Então não sei se acompanharam esse raciocínio de Srila Vamana Maharaj. Ele está dizendo que como os mantras que não são recebidos através do Guru Parampara não produzem efeitos e por isso consequentemente os mantras inautênticos, quando são cantados, não levam à perfeição, né? Então, considerando essas duas afirmações que se complementam, né? Ele diz que por causa disso, considerando isso, Bhagavan ele demonstra ilimitada compaixão pelas divas de Kali Yuga ao apresentar-lhes o elevadíssimo processo de sadhana bhajana, né? E assim nós sabemos que esse processo de sadhana bhajana ele está incluído por um lado está incluído naquele passo a passo entre Shraddha e Prema, né? E mais especificamente ele está incluído em cada um desses passos ele está incluído em Bhajana Kriya, não é? E aí ele continua dizendo o seguinte, que em Kali Yuga o nosso objeto exclusivo de consideração para o benefício da comunidade Shri Gaudiya Vaishnava na linha de Madhvacharya é o processo de adoração, em especial os regulamentos recomendados por Mahaprabhu via shastras autorizados escritos pelos Goswamis e outros acharyas Vaishnavas. Então ele está sendo bem também exclusivo, certo? A Indoleka está aí também? Estamos. Oi? Estamos aqui. Tá acompanhando, Indoleka? Indoleka? Tá conseguindo acompanhar o raciocínio? Tô conseguindo. Tá. Então, Srila Vamana Maharaj, ele está dizendo assim que o que a gente deve considerar, né? Ele está falando nosso objeto exclusivo de consideração. Então, ele está falando sobre o que a gente deve levar em consideração no nosso caminho de Bhakti, né? E ele está falando que essa consideração que a gente deve ter, ela tem um caráter de exclusividade, e que essa consideração é o processo de adoração. Olha só que interessante, né? Aí daqui a pouco ele vai explicar um pouco mais, porque a gente poderia pensar assim, não, mas por que Srila Vamana Maharaj não está falando sobre Kirtana, né? Que é considerado o rei de todos os processos de Bhakti, né? Por que ele está falando assim? Que o nosso objeto exclusivo de consideração é o processo de adoração. Em especial, os regulamentos recomendados por Mahaprabhu pelos shastras autorizados escritos pelos Goswamis e outros acharyas Vaishnavas. Então, assim, vocês saberiam responder? Por quê? Por que ele está... A pergunta é assim, por que Srila Vamana Maharaj está dando um destaque especial ao processo de Archana, né? Como vocês dois aí, vocês têm as suas belíssimas deidades de Radha Krishna Gauranga Mahaprabhu, Radha Govinda, né? Radha Govinda, que estão roubando os corações de todas as pessoas
que participam dos programas de domingo aí em Fortaleza, né? As pessoas podem às vezes não dar o braço a torcer, mas elas quando saem dali, se elas olham pelo menos uma vez para Radha Govinda e Mahaprabhu tem um sorriso muito cativante. Quando elas saem dali, reconhecendo isso ou não, alguma coisa acontece na cabecinha delas e muito mais ainda no coração delas, né? Então, Srila Vamana Maharaj está falando sobre isso. Por que o objeto exclusivo de nossa consideração, se nós nos dizemos ou nós queremos nos tornar membros da comunidade Shri Gaudiya Vaishnava na linha de Madhacharya, né? Por que o nosso objeto exclusivo de consideração é o processo de adoração? O que você acha, Rama? Quando o senhor estava falando, Prabhu, minha cabeça estava funcionando aqui e eu me lembrei de um verso que ele colabora justamente com o que Vamana Goswami Maharaj fala, né? Esse verso ele está no Mukunda Upanishad, ele diz: Tadi Vidyanarata Sagaru Evam Vidyate Samipani Shirota Brahmanista, né? Sim. Aquela pessoa que deseja conhecer a verdade absoluta de uma maneira científica, ela deve se aproximar de um mestre espiritual. Então, o espiritual deve ter ouvido essa verdade através de uma corrente de sucessão discipular e ele deve estar fixado em Nishta. Só isso? Ou tudo isso, né? Mas a resposta para essa pergunta não veio na minha cabeça. Não veio? Mas assim, o verso que você citou, ele, se é que a gente pode dizer isso desse verso, né? Nas entrelinhas, o verso que você falou foi Tasmad Gurum Prapadyata, não foi? Não, foi. Não, Tad Vigyanatam. Tad Vigyanatam? Tá. Então esse verso, eu estou aqui com o nosso querido Shlokamrita. Esse verso, aqui ele é traduzido no Shlokamrita de uma forma um pouco diferente. Porque quando fala de Samit Panihi, deixa eu confirmar aqui Samit Panihi significa no verso você carregar a lenha, mas essa lenha é a lenha da fé sublime. Mas a tradução vai assim: para adquirir conhecimento transcendental a respeito de Shiva Bhagavan, precisamos nos aproximar de um guru que conheça o verdadeiro significado dos Shastras Védicos e que tenha plenamente realizado a suprema verdade absoluta Shri Krishna. Então, como o Gurudeva falava, ele tem um vasto conhecimento, mas é um conhecimento que é Vijnana, né? Um conhecimento que é vivenciado, que é compreendido em profundidade, ou como alguns gostam de dizer, um conhecimento do qual ele tem realização profunda, né? E ele também tem que ter ele também tem que ter tido esse encontro com o próprio Shri Krishna, né? Porque quando fala que ele tem que ter plenamente realizado a suprema verdade absoluta, assim, o que a gente entende a respeito disso é que ele está tendo darshan, né? Como naquele outro verso que Krishna diz na Gita, ele é um Tattvadarshi, né? Gurudeva, ele é Tattvadarshi. Então ele está tendo darshana de Krishna, não como um princípio filosófico abstrato, mas como uma realidade filosófico-existencial transcendentalmente concreta, certo? E por isso ele está tendo darshan de Krishna, muitas vezes está tendo darshan de Krishna na sua forma de Archa Vigraha, que para ele não é diferente do próprio Brajendananda Krishna, né?
como Mahaprabhu está dando exemplo. Mahaprabhu, ele está tendo darshan do Senhor Jagannatha e ele está vendo Brajendananda Krishna, né? Ele não está vendo uma forma de madeira, ele está vendo o próprio Brajendananda Krishna com todas as suas características. Então, nessa afirmação está embutida a ideia de que se você se aproxima de um guru fidedigno, mas se você se aproxima mesmo, você vai estar sendo a mãozinha dele para adorar Atya Vigraha, não é? Isso está no Guru Astaka também, não está? Qual é o verso do Guru Astaka que confirma isso? Shiv Vigraha Radhana Nityanana Shingaratan Mandira Marjanado, né? Que o mestre espiritual está ocupando o discípulo, Shiv Vigraha Radhana Nityanana, está ocupando o discípulo em diferentes tipos de seva, a Atya Vigraha, a manifestação transcendental de Krishna, que misericordiosamente aparece aos olhos do discípulo, né? E aí ele faz vários sevas, ele limpa o templo, oferece boga, né? Isso também está implícito nesse verso aqui. E aí continua o verso dizendo que deve-se oferecer-lhe a lenha da fé sublime para a realização do Jagya, isto é, o Jagya do serviço a Shri Hari, de assistir Shiguru no Sankirtana Jagya e de transformar as almas condicionadas em amantes de Deus. Então, novamente está embutido aqui, né? Que Jagya é esse do serviço a Shri Hari? Esse Jagya com certeza inclui o processo de adoração, né? Então, assim, acho que veio super a calhar o verso que você se lembrou, que você estava viajando numa farofa legal, né? Numa farofa produtiva, vamos dizer assim. Aí ele continua falando assim, oi? Nada não, vou continuar. Tá. Aí ele continua dizendo assim, que o próprio Shri Bhagavan é o único objeto de adoração dos Vaishnavas, né? Então ele está falando sobre adoração, Atya, né? E agora está dizendo que Bhagavan, o próprio Bhagavan, é o único objeto de adoração dos Vaishnavas. E aí ele complementa dizendo uma coisa muito importante, que é que são Vaishnavas apenas os iniciados nos Vishnu Mantras. Em outras palavras, aqueles que receberam Vishnu Diksha e que se ocupam na adoração a Vishnu. Logo, a aceitação de Vishnu Diksha e a consequente ocupação na adoração a Vishnu é o sintoma primário do Vaishnavismo. Olha só que forte. Eu não sei se eu falei isso para vocês quando estava em Fortaleza, mas eu fiquei muito impressionado. Eu tive a bênção de Gurudeva, de Srila Prabhupada, de estar no Parikrama de Navadvipa em 2008, quando Srila Gurudeva pessoalmente instalou as deidades lindíssimas, né? Inclusive Koladeva, né? Uma manifestação de Varadeva, que é a deidade que preside sobre aquela Koladvipa, aquela ilha das 9 ilhas de Navadvipa, onde está o templo de Gurudeva. Ali acontecem passatempos muito importantes da Lila de Mahaprabhu. E Gurudeva, na primeira noite do Parikrama, quer dizer, na noite anterior foi feita a instalação, que foi o dia em que os devotos fazem o Sankalpa e tudo mais, né? Mas na primeira noite do Parikrama, Gurudeva, ele reservou a noite inteira para Atya Vigraha Katha. Ele falou a noite inteira, primeiro ele falou, depois ele pediu para todos os sannyasis, todos os Vaishnavas oradores também para falar sobre Atya Vigraha Tattva. E foi impressionante, assim, foi uma chuva de néctar, especialmente o que Srila Gurudeva disse, que a Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya, ela tem como uma das suas especialidades
o fato de que os Gaudiya Vaishnavas, eles não veem diferença entre a Thakurji e o próprio Krishna, Brajendanandana Krishna. Ele falou isso com todas as sílabas das palavras, né? Diz assim, que nós queremos ser Gaudiya Vaishnavas, nós temos esta visão, nós temos que desenvolver essa visão, né? Então, isso me chama muita atenção, né? Que eu observo assim, como aqueles devotos que de alguma maneira, mesmo que da forma mais simples, se ocupam em Archana, né? Em Thakurji Puja, eu observo como eles têm algo de mais auspicioso na sua vida pessoal, né? E assim, isso também vai ser bem explicado aqui, vamos dizer assim, bem, Srila Vamana Maharaj, ele vai elaborar bastante sobre os motivos para isso acontecer, né? Porque se Bhagavan é o nosso único objeto de adoração, e se Bhagavan não é diferente da deidade que a gente adora, então se a gente, é uma coisa que ele fala aqui direto também, né, que a gente deve abraçar a ideia de colocar na nossa rotina, no nosso cotidiano, o processo de Archana, né? Porque ele está falando aqui, olha só, vou repetir para vocês: a aceitação de Vishnu Diksha e a consequente ocupação na adoração a Vishnu é o sintoma primário do Vaishnavismo, tá? Então me encanta muito, por exemplo, o fato de Shripad Bhanu Maharaj, que na verdade, como sannyasi, Gurudeva também comenta que aqueles membros das 3 ordens renunciadas, né, o Brahmachari, Sannyasi e Vanaprasti, esses 3, eles são, como se diz, eles têm uma licença, vamos dizer assim, quanto a fazer Archana Seva, porque eles viajam muito, ou porque às vezes eles não têm as condições mínimas, enfim, e porque eles são, né, muitos deles são Goshtyanandis, são pregadores muito ativos, né? Então eles têm uma espécie de licença para não se ocupar na adoração a Thakurji. Mas a gente vê que mesmo assim, apesar disso ser verdade, né, e de muitos sannyasis viverem assim, a gente vê que o nosso querido Prabhupada, né, ele tinha a sua deidadezinha, que ele sempre levava com ele nas suas viagens. Srila Gurudeva também, de manhã cedo, ele fazia sua Thakurji Puja, entoava mantras lindíssimos, super rasika, para adorar sua deidade. E o nosso querido Shripad Bhanu Maharaj também, ele toda vez que ele viaja pelo Brasil de carro, ele leva o seu querido Mahaprabhu, né, que ele gosta de vestir, ele gosta de oferecer boga para Mahaprabhu, e ele também gosta de ocupar os outros devotos e devotas neste seva, né? Então é algo assim muito especial, assim. Eu me sinto muito, como se diz, muito contente, assim. Eu acho que para mim é uma espécie de realização pessoal, né, na minha tentativa de praticar sadhana, né, o fato de eu estar, como se diz, compartilhando com vocês os ensinamentos, né, que a gente vai estar falando a respeito do Archana Dipika. E aí ele continua falando, né, é imprescindível que um iniciado abrace e saboreie a conduta e os deveres obrigatórios prescritos para os Vaishnavas, apresentados pela ordem de Mahaprabhu pelos Acharyas Vaishnavas, sob a forma de manteiga fresca, resultante da batedura do Oceano Shastra. Ele usa essa expressão, Oceano Shastra. Então, assim, esses Acharyas Vaishnavas, né, especialmente os 6 Goswamis,
Eles fizeram a batedura do Oceano Shastra e eles conseguiram essa manteiga super fresquinha, né? Que na verdade é a ordem de Mahaprabhu, né? Que é a ordem de Mahaprabhu. Mahaprabhu estava citando esse verso, né? Sadhu Sangha Namakirtan Bhagavat Shavani Mathura Vasa Shimutiras Shadayana Sevani. Então ele inclusive quantas lilas de Mahaprabhu a gente não vê, que confirmam isso. Mahaprabhu deixou toda a Gopinata aos cuidados de Gadadhar Pandit. Ele deixou uma deidade dele mesmo com Vishnu Priya, né? Ele se manifestou como uma belíssima deidade para Vishnu Priya adorá-lo, enquanto ela o servia, sentindo as dores profundas da saudade, né? Radharamana Gopalabhata, né? Radharamana Gopalabhata. Então, assim, quantos exemplos Mahaprabhu, ele quando está viajando, muitas vezes, enquanto ele viajou pela Índia, ele foi acompanhado por Nityananda Prabhu, e houve aquele período em que ele visitou os locais por onde Madhavendra Puri passou e pregou, e aí Nityananda Prabhu, a pedido de Mahaprabhu, ele começava a dar o kata da lila de Madhavendra Puri, que é completamente, assim, intimamente ligada à lila de Shakshi Gopal. Não, Shakshi Gopal não, desculpa, Shakshi Gopal já é outra história. Mas de Gopal, né? Tem... Qual é a outra deidade? Tem uma outra deidade que também se manifesta para ele, que pede a deidade de Gopal, pelo que eu me lembre, aparece para ele em sonho e pede para ele viajar para o outro lado da Índia para conseguir um monte de chandan, porque ele está sentindo muito calor, né? Tem esse passatempo lindíssimo, né? Mas enfim, Madhavendra Puri é um exemplo de um renunciado, um Vaishnava, que também é tido como um precursor de Madhurya Bhava, né, da pregação de Madhurya Bhava, de Parakya Bhava no planeta, né, antes de Mahaprabhu. Então ele também é um exemplo disso. Enfim, a Srila Vamana Maharaj está falando que é imprescindível que um iniciado abrace e saboreie a conduta e os deveres obrigatórios prescritos para os Vaishnavas. Então, olha só, assim, a gente realmente não tem como forçar ninguém a fazer nada, né? Às vezes as pessoas, assim, que estão, como se diz, influenciadas pelos modos da natureza, elas pensam que conseguem forçar as pessoas a fazer alguma coisa e elas podem viver nessa, como se diz, nessa ilusão, né? Eu estou conseguindo manipular essas pessoas, eu estou conseguindo liderar essas pessoas, enfim. Mas a gente sabe que, na verdade, tudo acontece para todos os seres vivos segundo o seu karma, né? E quando esses seres vivos, na forma que assumem a forma humana, finalmente aceitam Diksha, aí, assim, isso também vai estar bem claro aqui nas palavras de Srila Vamana Maharaj. A partir do momento que o discípulo aceita Diksha, todas essas coisas que acontecem na nossa vida, que muitas vezes a gente pode pensar que são devidas ao nosso karma, na verdade, todas elas são a providência do nosso Gurudeva para que a gente avance espiritualmente, né? Então, enfim, tô dando uma volta para dizer o seguinte, que eu na verdade estou orando para Srila Govinda Maharaj, para que tanto os devotos que estão ouvindo esse nosso encontro, quanto os devotos que nunca
de repente vão ouvir esses nossos encontros, que sendo uns ou outros, que todos eles, pela misericórdia de um Sadhu Vaishnava como Srila Govinda Maharaj, um dia se deem conta da importância de adorar a deidade, de terem a sua deidade adorável, ou se não tiverem sua deidade adorável por algum motivo, que se aproximem de uma mata, né? ou de um irmão ou irmã espiritual que tenha deidades e lhes permita ter darshan dessa deidade, e lhes permita fazer algum seva para essa deidade, né? Então essa é uma súplica que eu faço aos pés de lótus de Srila Govinda Maharaj, porque Srila Vama Maharaj continua dizendo assim: diversos shastras mencionam que todos os membros dos 4 varnas e 4 ashrams têm o direito de se tornar Vaishnavas, aceitando os Vishnu mantras para em seguida se ocuparem na adoração a Vishnu, né? Que assim é uma condição natural, é uma consequência natural. Se você aceita Vishnu mantra, em seguida você vai se ocupar em adorar Krishna. Você vai adorar Krishna na forma do seu nome, você vai adorar Krishna na forma de Thakuraji, né? Você vai adorar Krishna na forma de Prashada. Mas aí você recebendo esses Diksha mantras, esses Vishnu mantras, a consequência natural é que você vai estar você vai estar ocupado em puja, né? E aí ele diz ainda o seguinte, que os esforços fruitivos de um não iniciado não fazem sentido. Interessante, né? Então, por exemplo, você pode ter alguém que esteja praticando sadhana, mas não tenha sido iniciado, tá? E você vai encontrar isso muito no mundo contemporâneo, né? Pessoas que conhecem a consciência de Krishna, conhecem os Vaishnavas, mas de repente tem alguma decepção, que é muito comum, né? Visitam alguma sanga e experimentam alguma decepção, e por isso concluem que vão seguir o processo, mas não vão aceitar a iniciação. Vão comprar os livros, vão ler os livros, vão cantar o Santo Nome, mas não vão aceitar a iniciação. Então Srila Vama Maharaj está dizendo que os esforços fruitivos, porque no caso fruitivos aqui está sendo usado no sentido de que eu estou fazendo um esforço porque eu quero usufruir de alguma coisa, né? Aqui é usado nesse sentido. Eu quero usufruir, eu quero, assim, eu tenho pelo menos um desejo, né? Que eu quero satisfazer Guru, Hari e Vaishnavas, né? Então essa é a fruição, essa é, assim, a minha meta. Mas aqui ele está dizendo que os esforços fruitivos de um não iniciado não faz sentido. Por quê? Porque como ela não recebeu o Vishnu Diksha, ela não estabeleceu um relacionamento com Shri Bhagavan, motivo pelo qual não se pode reconhecê-la como Vaishnava fidedigno. Olha que forte, né? Fortíssimo isso, né? Tá dando para acompanhar ainda? Tá, Prabhu. Então, olha só, tem uma coisa importante que está embutida aí, que eu queria que você considerasse para a gente. Essa frase é muito importante, está dizendo que não, por ele não ter recebido Vishnu Diksha, ou Diksha Mantra, Vishnu Mantra, ele não estabeleceu um relacionamento com Shri Bhagavan. Então, o que isso significa? Para quem recebeu Vishnu Mantra? Aqui está falando de quem não recebeu, mas que história é essa que se ele recebeu, ele estabeleceu um relacionamento com o Bhagavan, não? Que história é essa? Você recebeu um relacionamento? Você já tem estabelecido um relacionamento com o Shri Bhagavan e não me falou nada? Induleka. Se você recebeu o Vishnu Diksha de um Guru fidedigno, como é que você explica isso? Hein? Eu sei que eu só lembro só quando você recebe Diksha,
você recebe de Vigyana. Aham. Recebe o conhecimento da sua relação. Aham. Mas como é que é isso que eu recebi Diksha e até agora eu não tenho conhecimento do meu relacionamento com Krishna. Eu sei, assim, por estudar Shastra, por ouvir os sadhus, ouvir Gurudeva, eu sei que eu sou, assim, minha swarupa, minha forma original é a forma de serva, né? Servo de Krishna, né? Certo? Sim. Mas, assim, como se explica no Jaiva Dharma, essa é uma informação, como seria? Uma informação genérica, né? Eu não sei a raça e eu não sei, dentro da raça eu não sei o seva, eu não sei a aldeia, eu não sei quem é meu pai, quem é minha mãe, enfim, eu não sei essas coisas. Então como é que você explica isso? Oi? Eu não sei. Rama, como é que você explica? Acho que tem mais uma pessoa no ar, mas não sei quem é. Ou então vocês entraram no Yushim. Não, não é no Yushim não. Tá. O Nata é o Dari. O Dari não, acho que é o Urada Nata. Aham. Então, mas enfim. Como é que você explica isso? Você recebeu o Diksha. Mas ainda, pelo menos estou falando por mim, Gurudeva não me deu assim esse que a gente pode chamar de verdadeiro Sambandha Gyana, né? Porque verdadeiro Sambandha Gyana, o conhecimento do nosso relacionamento, quem nos dá é Gurudeva. E aí ele vai revelar tudo pra gente. Mas, Prabhu, no Goswami Pada, ele fala no verso, ele explica o que é sadhana, o que é sadhya. Ele diz que isso já existe potencialmente dentro do coração da gente. Uhum. E ele diz que, assim, pelo que foi subentendido, Gurudeva vai despertar isso no coração da gente. Não é isso, mais ou menos? É só isso, é bem isso mesmo. Que, assim, é como o Prabhupada dizia. O que o Prabhupada dizia sobre um discípulo receber Diksha, receber a investidura do cordão sagrado e tudo? Ele falava assim que era como se Gurudeva estivesse dando para o discípulo um sapato maior do que seus pés. Uhum. Mas que aquele sapato já incluía, como você bem falou agora, o potencial para ele chegar lá. E é isso que Srila Vamana Maharaj continua explicando aqui. Só se estabelece de forma genuína como Vaishnava de verdade aquele cujo Sambandha Gyana, ou conhecimento de seu relacionamento com o Senhor, desperta após ele ter se submetido ao princípio regulador da iniciação, Diksha Samskara, e recebido os Vishnu Mantras conforme os preceitos dos Shastras. Tá? Então, já existe aí. Aí ele está dizendo que esse Sambandha Gyana vai despertar só depois que o discípulo tivesse submetido ao Diksha Samskara, né? E isso também você pode citar inúmeras histórias do Srimad Bhagavatam, né? Como o próprio Dhruva Maharaj, né? Mas também tem uma história que isso não aconteceu, né? No caso de Haridasa Thakura, né? Isso. Haridasa Thakura é uma daquelas super duper exceções. Né? Mas em geral, mesmo um Vaishnava que é um Nityasiddha Parikara de Radha Krishna Mahaprabhu, mesmo ele passa pelo crivo desse samskara, né? Haridasa Thakura é uma exceção gloriosíssima, né? Mas também se tem que considerar o seguinte, que uma das explicações para essa exceção gloriosíssima é que Haridasa Thakura estava bebendo este Sambandha Gyana diretamente no oceano sem fim da Shiksha de Mahaprabhu, não é? E ele tinha direto, ele tinha sem parar, ele tinha Sangha de Nityananda Prabhu.
Então, assim, ele é... E além disso, outra coisa que pode ser uma explicação para essa posição extraordinária de Haridas Thakur é que ele é o próprio Brahmaji, não é? Ele é Brahma e Prahlad, né? Brahma e Prahlad Maharaj. Então, com certeza, Mahaprabhu e Krishna têm uma consideração especial por Haridas Thakur pelo fato dele ser por ele ser, especialmente por ele ser Brahmaji, né? Por ele ser o fundador, vamos dizer assim, da Sampradaya a qual ele próprio pertence, a qual o próprio Mahaprabhu pertence. Certo? Então, assim, tá dando para acompanhar até agora? Tá perfeito. Tá. Daqui a pouco eu vou fazer perguntinha, presta atenção, hein? Aí agora, Mahaprabhu não. Na verdade, Mahaprabhu, porque Srila Vamana Maharaj, ele é completamente Mahaprabhu, né? Ele dorme Mahaprabhu, tudo dele é Mahaprabhu. É totalmente Goura, né? E então ele está falando que o cantar do Mahamantra não depende de nenhuma regra relacionada à aceitação formal da iniciação. Primeiro ele falou da aceitação formal da iniciação e de como isso é imprescindível e de como essa iniciação já traz embutida nela a ocupação daquele discípulo na adoração à deidade, né? Mas agora está dizendo que o cantar do Mahamantra não depende de nenhuma regra relacionada à aceitação formal da iniciação. E eu acredito que você citou esse verso, Sadhya Sadhana Tattva Yekitu Sakala, não é? Foi esse verso que você citou? Não, foi não. Tá, então eu localizei esse verso no Shlokamrita, que na verdade é um verso do... Como chama? Do belíssimo Chaitanya Charitamrita. Deixa eu confirmar aqui. É do Adi Lila. Então, aqui ele diz o seguinte: Sadhya Sadhana Tattva Yekichu Sakala Harinama Sankitani Milibe Sakala. Cantando congregacionalmente os santos nomes, você atinge tudo, inclusive a meta da vida e o processo para alcançá-la. Então, você cantando Mahamantra, você já tem a condição de alcançar Sadhya e Sadhana, né? Que aí já está a resposta para Haridasa Thakura, né? Oi? Aí está a resposta conclusiva de Haridasa Thakura, né? Está a resposta conclusiva de Haridasa Thakura. Mas tem um senão forte aqui, que ele vai mencionar agora. Vou deixar já separado aqui também. Que ele fala assim, e primeiro ele fala isso, depois diz: se podemos alcançar a perfeição pelo simples fato de cantarmos os nomes de Shri Bhagavan, qual é então a necessidade de aceitarmos a iniciação formal? Né? E vocês devem se lembrar, Gurudeva, os discípulos, alguns discípulos de Gurudeva magistralmente compilaram aquele livro Shri Gurudeva Tatma, em que Gurudeva trata desse assunto, né? Que muitos têm, ele continua dizendo aqui, que muitos têm o conceito errôneo de que Diksha Mantra, né, o Diksha Samskara não é necessário. Né? E aí eu localizei também aqui um verso de Diva Goswami que explica aquele verso que você gosta tanto de citar: Nama Chintamani Krishnais Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nityam Mukto Vinatvam Nama Namino, né? Então eu localizei aqui também no Shlokamrita um tika, né, um comentário de Diva Goswami sobre esse verso, que ele diz assim:
Ekam eva Satchidananda Rasadi Rupam Tatvam Dvidha Avirbhutam. É um verso do Durgama Sangamani Tika. Ele diz assim, que a suprema verdade absoluta é uma única realidade, cuja forma é eterna, plenamente cognitiva e estática com X. Essa realidade absoluta, que é a origem de toda a raça, aparece sob duas formas. Olha que fantástico isso. Como o próprio Krishna e como o santo nome de Krishna. Ekam eva Satchidananda Rasadi Rupam Tatom Dvidha. Avirbhutam, Dvidha. Avirbhutam significa que ela tem esse Avibhava, ela aparece Dvidha, de duas formas, que são o próprio Krishna e o santo nome de Krishna. Essas duas formas são manifestações não diferentes entre si da mesma realidade eterna, Shri Krishna. Né? Então aqui Jiva Goswami está dando um parecer categórico sobre Nama Tattva, né? E assim, e se a gente só focaliza este comentário e alguns versos, né? Você vai no Nama Tattva do Javadharma, você vai encontrar centenas de versos falando sobre a potência absoluta do Nama, né? Como Mahaprabhu, Nama Kari Bahuda Nija Sarpa Shaktis Tatarpita Niyamitai Smaranena Kala, né? Mahaprabhu também está colocando Nama, né, numa posição muito elevada, né? Na verdade, na posição mais elevada. Mas aí ele está dizendo que muitos têm o conceito errôneo de que a iniciação não é necessária. Aí, ele, do jeitinho dele, que só ele tem, Shilavan Maharaj, ele tem um discurso muito legal. Ele fala assim que o processo de Diksha desperta no coração da diva como um relacionamento em particular com Shiva Bhagavan. Entenderam a frase? O próprio processo de Diksha, ele se desdobra, ele se transforma no coração da diva no relacionamento que a diva tem em particular com Krishna. A influência deste relacionamento faz com que aos poucos se dissipem a ignorância de nossa identidade constitucional, a vidya, e os outros hábitos e pensamentos indesejáveis que são os anatas. Então é muito importante essa colocação aqui. E aí eu me lembrei de algo que eu ouvi de Shripad Bhan Maharaj na Europa, em relação aos famosos anatas, que são aquelas coisinhas indesejáveis que estão no nosso coração, né, que são as ofensas, os inimigos, as percepções ilusórias, né, da nossa identidade, da identidade de Bhakti, da identidade de Krishna, né? E aí eu localizei aqui uma anotação que eu fiz em que Shripad Bhan Maharaj ele apresenta o percentual de anarta que é eliminado em cada estágio do processo sequencial, começando com Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya e assim por diante. Então a primeira informação que ele dá chama-se Ekadesha Vartini, que vai de 1% a 10% de eliminação de anatas e que acontece entre Shraddha e Sadhusanga. Acompanharam? Repete para mim, por favor. Então ele primeiro fala assim, que isso com certeza ou é uma informação de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ou então do próprio Srila Jiva Goswami Pada. Mas ele diz assim, Ekadesha Vartini é o fato de que de 1 a 10% dos anatas são eliminados para o sadhaka que está entre as fases de Shraddha e Sadhusanga.
Tá? Acompanharam? Por favor, acompanhamos. Aí depois ele diz assim, que aqueles que passam de Shada Sadhusanga e entram nas fases de Bhajana Kriya, entre Bhajana Kriya e Nista, né, o que vai incluir Bhajana Kriya, Anatta Nivriti e Nista, não é? Acompanham? Estou acompanhando. Então esses, eles estão em Bahudesha Vatini. Eles têm 70% de seus anatas eliminados. Então primeiro, quando eles estão desenvolvendo aquela fé inicial, Shraddha, que é a chamada da menor fração da compaixão infinita de Shrimati Radhika, né? É uma das maneiras que os acharyas descrevem Shraddha, né? Ou em poucas palavras, a menor fração de Bhakti que brota no coração do sadhaka, né? Então primeiro, entre Shraddha e Sadhusanga, de 1 a 10% dos anatas são eliminados. Depois, entre Bhajana Kriya, Anatta Nivriti e Nista, 70% dos anatas são eliminados. Aí depois tem o próximo passo, que é Prayeki, em que 99, ou seja, quase todos os anatas são eliminados, entre Ruchi e Asakti. E finalmente, Purna, depois de Prayeki, você ainda vai ter Purna e Atyantiki. Então Prayeki é aquele momento em que 99%, ou seja, quase todos os anatas foram eliminados. E aí o sadhaka está entre Ruchi e Asakti. Agora em Purna, os anatas são eliminados por completo e o sadhaka está em Bhavadasha. Mas aí Maharaj dá o exemplo famoso, você lembra? O exemplo do frasco de perfume. Já ouviu falar desse exemplo? Não, por favor. Ele diz que em Bhavadasha, quando o sadhaka já não tem anatta, é como se ele tivesse o coração dele como se fosse um vidro de perfume vazio. Que embora esteja vazio, ainda há um resquício. Se você abre o perfume, o vidrinho ainda sente um cheirinho. E esse cheirinho é Vigna, ou um obstáculo. E esse cheirinho ele tem um nome. Imagina qual é o nome desse cheirinho danado. Vamos ver se vocês acertam. Oi? O nome do cheirinho? O nome do cheirinho. Ele já está em Purna. Os anatas todos foram eliminados. Mas ele tem esse Vigna, que é um obstáculo. O último obstáculo a ser vencido. Adivinha? Pratista, é? Oi? É Pratista, né? Esse é o obstáculo? Ah, É Bavo já? a Pratista já ficou para trás, pelo que eu me lembre. Já, porque está em Bhavadasha, né? É por causa que eu li que o último anarta que some do coração é Pratista. Mesmo em Bhava ainda tem um pouquinho de Pratista. Você leu isso? Foi. Eu sinceramente, eu não me lembrava de ter lido assim. Porque além do mais aqui ele está dizendo que o último obstáculo é Vaishnava Parada, né? Porque esse sadhaka, ele chegou a esse nível tão elevado, mas por conta de alguma ofensa que ele cometeu a um Vaishnava, o vidro dele ainda tem esse resíduo, né? Então isso chama-se Purna. Todos os anatas eliminados, mas tem esse resíduo que é o cheirinho que fica no vidro do coração do sadhaka. E depois ele está em Atyantiki, que ele está absolutamente livre de todos os anatas. Ele está em Prema Dasha, né? Mas de qualquer maneira também tem algo que eu me lembrei agora, que Srila Vishwanath Chakravarti Thakura fala quando está comentando sobre o Bhakti Rasamrita Sindhu, né, sobre o verso Anyabilashita Shunyam. Ele diz, na verdade está repetindo o Rupa Goswami, na verdade. Ele está dizendo que
mesmo sadhana bhakti, que é o processo em que o sadhaka está imaturo, ele também é eterno e transcendental, né? Mesmo sadhana bhakti, o que falar de bhava bhakti e prema bhakti, mas sadhana bhakti, ele é eterno e transcendental, só que ele está imaturo, né? É como você observar a plantinha que está crescendo e que eventualmente vai ser uma trepadeirinha muito linda com várias flores brotando dela, né? Mas essa plantinha, que é bem tenra, ela é completamente transcendental, porque ela tem a ver com a Swarupa, né? Ela é uma manifestação do potencial da Swarupa de amadurecer. Então a única diferença é que ela é imatura. E aí, novamente, Srila Vamana Maharaj vai dizer que sem se submeter ao Upanayana, ou a iniciação em Diksha, ou o procedimento purificatório samskara de receber um cordão sagrado, o filho de um Brahmana não tem a qualificação para estudar os Vedas. De igual maneira, o não iniciado não tem a qualificação necessária para fazer adoração a Shri Bhagavan. O não iniciado. Esta qualificação ele só obtém após aceitar Diksha. Então, assim, agora são 8h40 e na verdade, o que eu queria compartilhar com vocês dessa introdução lindíssima de Srila Vamana Maharaj ficou por aqui. Mas eu preparei também, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu preparei alguma coisa sobre o que está implícito no momento que você recebe Diksha, né? Que é o fato de você se tornar um Brahmana ou uma Brahmani, né? Você recebeu o Diksha Mantra, aí você recebe, como eles gostam de dizer, a investidura do cordão sagrado, né? Que tem um significado profundíssimo, né? Que agora esse cordão sagrado é um cordão umbilical que liga o discípulo ao Guru, que é o pai, e aos mantras, que são a mãe, e às vezes também se diz que o pai é o Guru e os Vedas são a mãe, né? O conhecimento transcendental são a mãe, né? Então, assim, eu separei, eu reservei aqui um pouquinho do nosso tempo, se vocês tiverem condição, né? Tem condição de estender um pouco? Alguma coisa que eu queria compartilhar com vocês do que Prabhupada falava sobre o que significa ser um Brahmana, e também o que Krishna está falando para Arjuna na Gita, né? Sobre o Brahmana, né? A importância do Brahmana na sociedade humana. Aí, assim, eu vou ler para vocês aqui do capítulo 14. Deixa eu ver aqui, capítulo 14. Começando no 6º verso. Que é aquele capítulo chamado Os Três Modos da Natureza Material. E aí, Krishna fala para Arjuna assim: Tatra Satvam Nirmalatvat Prakashakam Anamayam Sukha Sangena Badnati Gyana Sangena Chanaga. Aí está dizendo para Arjuna, está chamando Arjuna de impecável, falando: ó impecável, o modo da bondade, sendo mais puro que os outros dois, ilumina e livra a pessoa de todas as reações pecaminosas. Aqueles que se situam neste modo desenvolvem conhecimento, mas ficam condicionados pelo conceito de felicidade. Então aqui que a gente está falando de algo muito importante, né? Que, assim, por você alcançar Sattva Guna, né, se você consegue alcançar a Sattva Guna,
o que significa que você se torna um Brahmana, né? Você consegue se livrar de todas as reações pecaminosas. E Prabhupada fala, esse sentimento de felicidade que o Brahmana tem, né, e ao qual ele se apega, se deve à compreensão de que no modo da bondade ele está mais ou menos livre das reações pecaminosas. Entendeu? Deu para entender isso? Sim. Então, assim, é uma posição muito privilegiada, né? É uma posição que você atinge de privilégio não somente perante a sua própria consciência, né, o desenvolvimento da sua própria consciência, mas também perante a sociedade. Aí Krishna continua falando nesse mesmo capítulo. Ele fala Satvam Sukhe Sanjayati Raja Karmani Bharata, Gyanam Avritya Turtamaha Pramade Sanjayati Uta. Aqui ele diz, novamente ele fala dos condicionamentos que cada guna oferece para cada uma pessoa que está influenciada pelos respectivos gunas. Então, Sattva Guna nos condiciona à felicidade, ao passo que a paixão nos condiciona aos fluxos da ação e a Tama Guna à loucura. Enfim, aí depois no verso 11, no 11º verso, ele vai falar de outra coisa super importante também. Sarva Dwareshu Dehismin Prakasha Upajayate Gyanam Yadata Davidyat Vividam Satam Ityuta. Ele diz que as manifestações do modo da bondade podem ser experimentadas quando todos os portões do corpo são iluminados pelo conhecimento. Isso é forte também, né? Porque é só nessa condição de Sattva Guna que o ser humano consegue ter os portões, os 9 portões, né, como naquela história do Purandjana, do Bhagavatam, quando os 9 portões do seu corpo estão abertos para a aquisição de conhecimento. Então esse é outro. Agora tem uma coisa muito forte que o Prabhupada fala aqui no verso 16. Ele diz que quem age no modo da bondade se purifica. Krishna falando, né? Sattvam, né? Então, se você Sat da palavra Sattva tem a ver com a verdade, né? E quem vive na verdade se purifica, né? Então, em cima desse verso ele faz um comentário longo e ele cita aquele verso famoso: Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha, né? E Prabhupada faz o seguinte comentário. Primeiro ele dá a tradução, ele diz: ó meu senhor, você é o bem-querente das vacas e dos brahmanas e o bem-querente de toda a sociedade humana e do mundo. Então o Prabhupada diz que esse mantra, o significado dele é que em especial são mencionados, é mencionada na verdade a proteção às vacas e aos brahmanas. Os brahmanas são o símbolo da educação espiritual e as vacas são o símbolo do alimento mais valioso. Deve-se dar toda a proteção a estas duas criaturas, o brahmana e a vaca. E nisto está o verdadeiro progresso da civilização. Olha que forte, né? Na sociedade humana moderna, se negligencia o conhecimento espiritual e se incentiva a matança de vacas. Por favor, qual a referência desse verso? Que? A referência do verso, por favor. É verso 16 do capítulo 14. E Prabhupada faz um comentário muito lindo, né? Falando sobre... E muito lindo por um lado e muito abridor de olhos, né? Porque está dizendo que a sociedade humana está avançando na direção errada e está abrindo o caminho de sua própria condenação. Certamente uma civilização que guia os cidadãos para se converterem em animais em suas próximas vidas não é uma civilização humana, né? Então assim,
Peraí, também tem o verso 18. No verso 18 está dizendo que aquelas pessoas que estão no modo da bondade, elas ascendem, elas sobem gradualmente aos planetas superiores, né? E peraí, está na página 575 que tem aqui. Não. Os versos também os versos do capítulo 16 do capítulo 16 agora, os versos 1 a 3 do capítulo 16, que é o capítulo que fala das naturezas divina e demoníaca. O Krishna começa a falar da natureza divina, e ele cita as características ou as qualidades transcendentais que pertencem aos homens divinos dotados de natureza divina. Aí ele vai falar de destemor, purificação da existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade. E ele vai ele fala aqui de várias dessas qualidades que ele chama de transcendentais, né? E no segundo parágrafo do comentário, que é um comentário bem longo de Srila Prabhupada, um daqueles bem longos dentre os significados do Bhaktivedanta, o Bhagavad Gita, né? Ele fala uma coisa muito, muito importante também, né? Ele diz assim: a palavra Abhijatasya, em referência à pessoa que nasce de qualidades transcendentais ou tendências divinas, é muito significativa. Procriar um filho numa atmosfera divina é conhecido nas escrituras védicas como Garbhadana Samskara, né? São 10 samskaras, às vezes são 12, né? E um deles é o samskara no momento da procriação. Se os pais querem um filho com as qualidades divinas, eles devem seguir os 10 princípios do ser humano, que são esses samskaras. E aí também ele vai falar da instituição, no outro parágrafo, ele vai falar da instituição Varnashram. E ele fala uma coisa muito importante sobre os Brahmanas. Ele diz que o Brahmana, na sociedade Varnashram, que inclui os 4 Varnas e também as 4 ordens espirituais, que o Brahmana é considerado o mestre espiritual dos Kshatriyas, dos Vaishyas e dos Shudras, e que o Sannyasa, por sua vez, é considerado o mestre espiritual tanto dos Varnas quanto dos Ashrams. Mas de qualquer modo, já que o tema aqui que eu estou tentando explorar com vocês são os Brahmanas, né? Esse comentário de Prabhupada vem confirmar a importância desse chamado Brahmana Dharma, né? Que é a ocupação que um Brahmana tem na sociedade, né? Mesmo que ele seja um Kamakandi Brahman, ou mesmo que ele seja um Gyanakandi Brahman, ele tem um papel de destaque na sociedade, como Srila Prabhupada, não me lembro se foi Srila Prabhupada ou Srila Gurudeva, mas eles revelam que mesmo os proponentes das outras filosofias, dos outros darshanas, né, Karma Mimamsa, o Yoga Sutta de Patanjali, quais são os outros? O Nyaya, né? Aqueles são 6, são 6 darshanas, filosofias, e a 7ª é o Vedanta Sutra, que é aquela que Mahaprabhu aceita, né? Porque o Vedanta Sutra é um resumo que Shri Vyasadeva dá a todos os Vedas, não é? É um comentário que ele dá em relação a todos os Vedas.
uma síntese. Haribol. Estão acompanhando? Haribol? Estamos. O quê? Estamos acompanhando, sim. Tá. Aí assim. Aí agora eu também separei. Também tem outra coisa. Que claro que também o Gurudeva fala algo que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur revela sobre o verso Sarvadharma Parityaja. Ele esclarece que Sarvadharma, ou seja, todos os deveres mencionados aqui, eles referem-se também ao sistema Varnashram, mas não a Nitya Dharma. Né? Quando ele fala, Gurudeva fala isso bem claramente no seu Prakashika Vritti, e também isso ele está repetindo as palavras de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, né? Que esse verso não é o verso conclusivo. Ele pode ser chamado sim do verso conclusivo, mas ele não é o verso conclusivo supremo, vamos dizer assim, da Gita, porque aqui Krishna está simplesmente incentivando a Arjuna a abandonar, na verdade, o temor de lutar na guerra de Kurukshetra, que seria o seu Dharma, né? Mas aí Gurudeva fala assim, que embora esse Sarvadharma Parityaja esteja se referindo ao sistema Varnashram, que apesar de ser algo muito elevado para a sociedade humana, ainda assim é mundano, né? Porque ainda envolve conceitos de ahankara, né? Eu sou um brahmana, eu sou um sannyasi e assim por diante, né? Embora isso seja verdade, ao mesmo tempo Gurudeva diz que como nós não somos Paramahamsas, nós devemos seguir Daiva Varnashram, né? A gente está vivendo numa sociedade que segue Asura e Varnashram, né? As mesmas ordens sociais, as mesmas classes sociais e até as ordens espirituais, de certa maneira, estão presentes de uma forma bem desvirtuada, mas estão presentes, né? No Asura e Varnashram. Como toda vez que um Asura tomava a rédea do poder do planeta, na hora ele implantava Asura e Varnashram. Mas sem Varnashram não existe sustentação para a sociedade, né? Aí eu queria só encerrar agora falando para vocês algumas coisas que o Prabhupada dizia sobre esse assunto, né? E depois, a partir do próximo encontro, que vai ser na outra segunda, a gente vai continuar falando já sobre a posição do Brahmana, mas do Brahmana que é Vaishnava, né? Aí coisas que Prabhupada falava sobre Brahmana Dharma, né? Ele dizia que Brahmana é aquele que, tendo estado em algum lugar, ao sair do mesmo, deixa-o mais limpo. Ele sempre falava isso. E também falava que um Brahmana é aquele que cozinha para si mesmo, né? Porque, assim, em geral, o Brahmana, ele tem uma Istadeva, né? Se ele for um Karmakandi Brahmana, ele vai adorar os Devas, mas ele vai adorar a sua deidade, ele vai ter a deidade adorável para a qual ele vai cozinhar, vai oferecer os alimentos. Então, é muito auspicioso que o próprio Brahmana cozinhe para si mesmo. É um princípio de pureza, né? E outra coisa que Prabhupada fala, que na verdade está citando do Shastra, é que Brahmana é o antônimo de Kripana, né? Porque Kripana é aquele ser humano que é miserável nesse sentido, ele é avaro, ele é mesquinho, ele é egoísta, né? Como no Jaiva Dharma tem a história daquele casal no capítulo 7, né, acho que chama-se Nitya Dharma e Existência Material. O casal, quando via um Vaishnava, atravessava a rua porque tinha medo que o Vaishnava ia pedir para eles financiarem uma prachada para um monte de gente. Aí eles atravessavam a rua, né? Eles eram bem kripanas, bem assim, avarentos, né? Mas o Brahma é justamente o oposto, ele é caridoso, ele é compassivo. Isto porque ele está no modo da bondade, né? Ele está com todos os portões, os 9 portões do seu corpo abertos para o conhecimento transcendental.
né? E por isso ele é a pessoa adequada para ser, como o Prabhupada comenta, o mestre espiritual da sociedade humana, né? Aí falava coisas assim, né? Porque o Brahmana tem esse nome porque ele é um ser humano sempre ocupado em fazer o bem ao próximo, né? E ele também, outra coisa que o Prabhupada dizia é que o Brahmana deve tomar pelo menos 3 banhos ao dia. E ele é independente de tudo e de todos e 100% dependente de Krishna. É outra coisa que o Prabhupada falava muito, né? Que o Brahmana ele deve buscar meios na sua vida pessoal para eventualmente ser independente de tudo e de todos e depender 100% de Krishna. E aí eu também anotei aqui que Prabhupada, nos seus significados Bhaktivedanta, ele fala muito sobre a saúde da sociedade humana, né? Sem a qual a prática e a divulgação da consciência de Krishna enfrentam muitos obstáculos. E ele dizia sem parar que a sociedade moderna é como um corpo social que não tem cabeça, porque a cabeça da sociedade são os brahmanas, e nos tempos modernos os seres humanos que teriam qualificação para isso não atuam como brahmanas autênticos, né? Porque eles se deixam corromper pelos kshatriyas, os vaishyas e os shudras em troca de vida cômoda e dinheiro fácil, né? Na verdade, o Brahmana é um estudioso, ele é um erudito que se refere constantemente ao Shastra para esclarecer e resolver questões na rotina da sociedade humana. Eu também estou dando aqui para o Prabhupada como exemplo perfeito de um Brahmana Vaishnava, o que significa que ele demonstra perfeitamente as qualidades de um Brahmana. Se você quer ver as qualidades de um Brahmana, você vai no 18º capítulo da Gita, né, que são qualidades que nós, verso 42, esse capítulo diz, nesse capítulo, Krishna está falando para Arjuna, na conclusão, né, ele está falando, o verso 42, que diz assim: Shamo Dhammas Tapasocham Shantir Arjavam Evacha Gyanam Vigyanam Astikyam Brahma Karma Swabhava Jam. Que essas são as qualidades de um Brahmana, né? Que Prabhupada tinha no grau supremo essas qualidades: tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, sabedoria, conhecimento e religiosidade. Então é com essas qualidades que a Krishna está falando. Quer ver? Karma Swabhava Jam. É com essas qualidades que os brahmanas cumprem seus deveres, ou trabalham, como está na tradução da Gita, né? Então, Prabhupada ele é um exemplo perfeito de quem tem todas as qualidades de um Brahmana, ao mesmo tempo em que vive absorto em consciência de Krishna. E outra coisa que Prabhupada incentiva nos seus comentários, e ele faz isso, claro, que para os seus discípulos, os leitores, ele incentiva todos a adotar uma forma de vida alternativa. Tanto que ele fundou diversas comunidades rurais durante sua Prakata Lila. E ele dizia que só os pregadores, os distribuidores de livros, os que fazem Namahata, né? Só eles devem viver nos centros urbanos. E todos os demais, famílias, idosos, inválidos, devem viver no campo, cultivar a terra, enfim, ser simples. E aí, aqui, puxa, eu escrevi bastante aqui. Ele também fala sobre o papel fundamental dos Brahmanas na civilização védica. Inclusive, você que já esteve na Índia, quem já esteve na Índia de vocês, deve se lembrar que nosso próprio querido, amado Gurudeva, ele em Vrindavan, ele sempre é acompanhado por um Brahmana. Vocês se lembram disso? E ele falava assim: vocês devem dar Dakshina para o Brahmana, que é pela bênção do Brahmana que a gente pode ir num lugar sagrado dos passatempos de Krishna e fazer alguma cerimônia ali, especialmente na colina Govardhana, né? Então, e aí Prabhupada fala disso direto, porque ele está nos primeiros cantos do Bhagavatam. Muitos brahmanas têm papel importantíssimo naquelas histórias, né?
O exemplo disso é daqueles brahmanas que sacrificaram o corpo do demoníaco rei Vena, e foi da perna direita desse rei que nasceram, se lembram? Prithu Maharaj e a rainha Ati, né? Eles são Shakti Avatar de Lakshmi Narayana, né? E eles restabeleceram um reino próspero e harmonioso no mundo material. Inclusive, foi pela ação de Prithu Maharaj que a Índia ficou assim, se você viaja pela Índia quase inteira, tirando raríssimas exceções, especialmente a cadeia dos Himalaias, né, das montanhas Himalaias, todo o resto da Índia está planificado. Isso foi feito por Prithu Maharaj para favorecer a agricultura na Índia, né? É toda uma história que assim que não caberia contar agora, né? E também no Radha Krishna Ganodesha Deepika, que vocês têm aí, eu sei que pelo menos o Radhanta tem, Rupa Goswami Pad, ele fala de 4 tipos de brahmanas que vivem na área de Braja mesmo, vivem em Braja. Eu não me lembro dos 4 tipos de brahmanas, mas eu lembro que eles têm 6 deveres, esses brahmanas, né, que são, quem se lembra? Vamos lá. Oi? Não li esse livro ainda. Aham, mas esse também está em outras, essa informação está em outros shastras. Isso não é desculpa não, viu? Passou batido. Oi? Passou batido. Não são 6, são 6 deveres. Tá no Jaiva Dharma também, com certeza. E 6 deveres são estudar e ensinar. Né? Eles estão sempre estudando Shastra. E estão sempre ensinando Shastra. Então você tem 2, né? Depois você tem mais 2, que são realizar atividades ritualísticas, né? Realizar sacrifícios de fogo e ocupar as pessoas nesses sacrifícios, né? Como Shripad Bhanu Maharaj, ele é um exemplo perfeito disso. Com toda vez que ele está num país, numa cidade, ele é convidado pelos grihastas, pelos mahantas dos templos, por pessoas assim que estão precisando passar por um samskara. Ele é convidado para realizar essas cerimônias, né? Então ele próprio realiza as cerimônias e ele ocupa as pessoas nessas cerimônias. E as 2 últimas atividades ou deveres dos brahmanas são que eles aceitam caridade e dão caridade, né? A maior caridade que eles dão, o próprio nome deles já diz, eles são aqueles que detêm o conhecimento de Brahma, né? Do que é Atma, Paramatma, né? Então assim, eles são assim de uma importância fundamental. E Srila Prabhupada, na verdade, uma das ideias que ele teve logo quando ele começou a pregar no Ocidente é que ele queria chamar a sua missão de escola de Brahmanas. Ele queria que fosse uma escola de Brahmanas, né? Então assim, eu vou encerrar aqui hoje. Hoje eu não dei muita oportunidade de vocês falarem, peço desculpa por isso, mas eu vou encerrar frisando justamente isso, né? Assim, que claro, a gente vai deparar com devotos e devotas que por causa do seu guna e karma, né, podem muitas vezes se identificar com atividades de vaixas, de kshatriyas, e tem até alguns que gostam de se chamar de shudras, né? Acontece também, né? Eu já vi bastante assim, Vaishnavas que gostam de falar assim, eu sou shudra, eu prefiro fazer esses trabalhos subalternos, esse serviço subalterno, assim. Mas de qualquer maneira é bom entender assim que existem inúmeros versos shásticos comprovando que você pode ter o guna que você tiver, você pode ter vindo de um passado influenciado por tamas ou rajas, né? E por conta disso você pode ter o trabalho que está relacionado a isso, a tamaguna e rajaguna. Mas quando você aceita o refúgio dos pés de lótus de um guru fidedigno, e especialmente quando você aceita Diksha Mantra, Vishnu Mantra, então assim, você se torna
automaticamente superior ao melhor dos brahmanas, né? Mas de qualquer maneira, como o Gurudeva também está falando para a gente assim, como nós ainda não estamos na plataforma de Paramahamsas, né? Que são aqueles Vaishnavas, aqueles santos que são completamente transcendentais aos regulamentos dos Shastras, né? Então, como nós não estamos nessa plataforma, a gente deve observar esses deveres dos Brahmanas, que são muito, como se diz, conducentes para o nosso processo de Achana, para a gente poder praticar Achana, né? Ter limpeza, né? Ter misericórdia também de nós mesmos, né? Ter compaixão, começando a ter compaixão de nós mesmos, e entender assim que se a gente não faz, se a gente não se ocupa em adoração à deidade de alguma maneira, então assim o nosso coração ele fica muito, ele se mantém muito duro, né? E o processo de Achana ele tem esse papel, né? Ele vai derretendo o nosso coração, porque Thakuraji ele é muito misericordioso, né? Como o Gurudeva sempre diz, Thakuraji é tão misericordioso que ele não se mexe, porque se ele se mexesse, aí ele estaria aceitando as ofensas do seu Achaka, né? Como se diz Achaka, né? Mas ele fica quietinho ali, observando, misericordiosamente considerando, mas ele está no processo, ele está começando o seu processo de sadhana e bhajana, então vou dar uma colher de chá para ele e vou ficar aqui nessa posição fingindo que não me movo. Então essa é a beleza assim infinita, né? Desse processo que é a vida e a alma, né, de todo mandira, né? Se você vive no mandira ou visita um mandira, mandira significa Achana, né? Mandira significa que você vai sentar, prestar reverência para Thakuraji, vai prestar reverência para Gurudeva, e ali, para satisfação de Thakuraji, você vai fazer Harikatha, você vai cantar o santo nome, né? Você vai até também glorificar os Vaishnavas, que são os verdadeiros adoradores de Thakuraji. Então assim é algo muito importante, que inclusive Gurudeva tem uma contribuição muito importante para a família Vaishnava mundial, porque ele, com assim o seu humor muito doce e muito compassivo, ele incentiva ainda hoje todos os seus discípulos a adorar Thakuraji, né? Então assim, eu queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa para fechar. Oi? Era só uma pergunta, porque eu só ouço escutar que Goranga, quando você adora Chaitanya Nityananda, eles não aceitam ofensas. E no caso de Radha Govinda? Oi? É que eu não estou conseguindo ouvir bem a sua voz. Eu sei que você falou que quando você adora Goranga, quando você canta o nome de Goranga e Nityananda, eles não aceitam ofensas, é isso? No caso de Radha Govinda. No caso da Atya Vigraha, pelo que eu entendo, Gurudeva explicando, se você adora Radha Govinda, mas sempre se colocando na posição de um assistente, um instrumento de Gurudeva, então você não vai incorrer em ofensas. E se você incorrer em alguma ofensa, vai ser uma ofensa maior que o próprio Gurudeva vai tratar de eliminar. Então, assim, é uma questão assim da sua atitude, né? E tem outra coisa também, quando você adora a deidade, se você for lá no próprio Archana Dipika, existem uma série de mantras que você canta justamente para colocar a sua mente num tubo de atenção e de dedicação, né?
que faça com que você exatamente evite aquelas que poderiam ser chamadas de seva-paradas sérias, né? As ofensas sérias que podem ser, que são certeza muito desfavoráveis ao avanço espiritual. Você acompanha o que eu quero dizer? Então, assim, nós na verdade estamos adorando Thakuraji pela misericórdia de Gurudeva, né? Então a gente tem que sempre pensar assim, que na verdade aquela deidade pela qual a gente desenvolve apego, que a gente chama de minha deidade, na verdade, em primeiro lugar, é a deidade de Gurudeva, né? Porque Gurudeva é dono do meu coração. Então, se ele é dono do meu coração e eu estou oferecendo meu coração a Thakuraji, significa que Thakuraji é dele também. É principalmente dele, entende o que eu quero dizer? Então, assim, uma vez Shamarani perguntou a Gurudeva assim, porque às vezes a gente faz oração para um Vaishnava que está em Aprakata Lila, né? Por exemplo, Rupa Goswami, Raghunadas Goswami. Aí Gurudeva ela perguntou a Shamarani, isso tem algum efeito? Aí Gurudeva falou assim, só se você fizer isso por intermédio do seu Gurudeva. Aí ela falou assim, mas se a gente canta uma canção de Bhaktivinoda Thakur, a gente não está acionando diretamente Bhaktivinoda Thakur? Ele falou, não, só se você estiver fazendo esse movimento de devoção, de dedicação a um acharya anterior via o seu Diksha Gurudeva. Né? Então, assim, é um ensinamento muito importante que a gente tem que manter presente, né? A gente tem que manter presente, a gente deve manter presente o fato de que, como o Gurudeva gosta de falar, e Sripad Brahmananda gosta de falar, e todos os Vaishnavas que pregam ao redor do mundo, Gurudeva, Guru Bhakti e Guru Nishta são a espinha dorsal do nosso processo de seva, né? Então, se eles são a espinha dorsal, eles são, por exemplo, quando eu fico assim, consigo ficar numa posição ereta, isso é uma analogia para o fato de que quem consegue me colocar numa posição de sobriedade, Gurudeva fala sobre isso, ele deu uma palestra e fala assim, vocês devem ser sóbrios, né? A gente pode ser alegre, pode ser muito feliz, mas a gente tem que cultivar a sobriedade, né? Primeiro verso do Upadeshamrita, né? Etan vegam Yovishareta dirá, não é isso? Vatyo vegam, Manasaka vegam, Diva vegam, Udaropasta vegam, Etan vegam Yovishareta dirá, Sarvam apimam Pritilim Sashishat, né? Então aí Rupa Goswami está falando da importância de o sadhaka ser um dhira, né? Ser uma pessoa autocontrolada. Que também é uma característica, claro, do Brahmana. Ele é autocontrolado. Certo? Então, assim, eu pretendo enviar para vocês, todos aqueles que estiverem assistindo ou vierem assistir, se quiserem escrever para mim, ou se não tiverem meu e-mail, alguém vai ter o meu e-mail, mas é fácil meu e-mail, né? mahakala.dasa, com A no final, @gmail.com. Eu vou estar disponibilizando esses esquemas, tá? Eu estou fazendo em Word e eu posso mandar para vocês, assim, para até incentivar essa proposta, né? Vamos tentar esquematizar esses textos maravilhosos de maneira que a gente tenha um guia de estudo, tá bom? Ok. Mais alguma pergunta, algum desejo, alguma aspiração? Só quando o senhor for salvar esse texto, o senhor salva esse texto numa versão de um Word mais velho, para que todas as pessoas que tenham versões de Word mais antigo possam abrir. Eu sempre faço isso, 97 de 2003, é o meu Word de preferência. Tá bom? Tá bom. E agradeço a vocês que assistiram, a paciência de ficar mais de 1h30 dessa vez, né? Muito bom, mas assim, fala. É muito importante pra gente, porque isso nutre a nossa base. Nutre a nossa base, né? Sim.
E eu vou mandar para vocês, se for o Radhanatha estiver aí ouvindo, se ele puder me passar um e-mail também, para ele, para a Kundya Kalika, e para os outros devotos que, inclusive eu diria até os devotos que estão aspirando a receber Diksha, eu vejo assim que a gente pode fazer o estudo de maneira que eles aproveitem e usem esse estudo como, ou essa vivência, vamos preferir dizer assim, né, para prepararem o coração, a mente deles para diretamente receber a Diksha de um Guru fidedigno, tá bom? Certo? Certo. Então, gostaria de fechar, agora está um pouco tarde, mas eu gostaria só de fechar dizendo assim que no fundo do coração, nós devemos cantar, vocês que estão aí, eu também vou tentar assim, cantar aqui com os devotos que chegaram do trabalho, cantar Jai Anilo Premadana, em homenagem e glorificação aos pés de lótus de Srila Govinda Maharaj, ok? Então assim, muito obrigado. Vanchakalpa Tarubhascha Kripa Sindhu Bhagavacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Radhe Radhe.